Olá, tudo bem? Esse é o nosso Drops de Teologia, o nosso projeto de vídeos curtos para perguntas difíceis. Aqui do canal, um papo de teologia e coisas afins. Participe conosco, deixe o seu like, faça a sua inscrição, mande mensagem, faça perguntas. Nós queremos te ajudar a entender a palavra de Deus. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor José Cândido e nós estamos aqui para mais um episódio desse nosso quadro Drops de Teologia. Nosso quadro que tem como objetivo responder a perguntas, responder a temas, às vezes controversos, às vezes difíceis e que geralmente não são abordados nas pregações, não são abordados nos cultos. Eu quero aproveitar e já te incentivar, se você não estiver inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu gostei ou não gostei, comente. E se você de alguma forma entender que esse vídeo pode ser útil para alguém, envie esse vídeo ou copie o link e envie para a pessoa que você deseja abençoar. Bom, então vamos lá. O nosso tema de hoje, a nossa pergunta de hoje é uma pergunta que às vezes nós não nos preocupamos muito em abordar, porque quando você já faz parte de uma determinada denominação, você já tem ali uma confissão de fé daquela denominação e raramente você se preocupa em ficar perguntando a respeito de temas que não estão ali. Poucas pessoas fazem isso, na verdade, não é? Eu raramente, em pouco mais de 20 anos como pregador, raramente abordei no púlpito, em alguma pregação minha, o tema que nós vamos tratar aqui. Às vezes em cursos, em estudos bíblicos, a gente fala a respeito, mas em pregações, muito raro. E a pergunta que me chegou foi a seguinte: eu era católica e aprendi que precisamos batizar as crianças para que elas deixem de ser pagãs. Mas agora me converti e a minha igreja não batiza crianças. Os meus filhos serão pagãos? Olha só que pergunta interessante, não é? E uma pergunta que carrega vários conceitos que a gente precisa entender, para a gente entender a pergunta e responder a pergunta da forma correta. E o primeiro conceito importante aqui é o conceito de paganismo. O que é paganismo? Quando que alguém é pagão? A gente precisa entender que o conceito de paganismo ele sofreu uma grande mudança com o advento do cristianismo. É claro que no judaísmo havia também um conceito de paganismo, mas do ponto de vista cristão, esse conceito ele ganhou um significado até por volta ali do século XVI e passou a ter um significado diferente depois disso. Um historiador chamado Latourette, em um livro denominado A História da Igreja, ele explica o paganismo como sendo não apenas o que a palavra paganos, né, do latim, significa, mas a partir do ponto de vista da fé dos cristãos, e principalmente depois da fé reformada, né? Depois da reforma lá no século XVI. É importante você entender que o pagão era aquela pessoa que morava nos pagos. Os pagos eram as regiões afastadas. Então essas pessoas, via de regra, ainda não haviam sido evangelizadas, então viviam ainda na prática de um politeísmo ou na prática de algumas religiões antigas. Estas práticas excluíam essas pessoas do cristianismo, não apenas por não serem batizadas, mas porque não eram cristãs. Então, eram chamadas, naquela época, né? As pessoas eram chamadas de pagãs porque não conheciam o cristianismo. Com o tempo, o conceito de pagão foi mudando um pouco e acabou ligado ao batismo. Então, quem passou a ser considerado pagão? Quem não era batizado.
Então, mesmo que a pessoa conheça o cristianismo, mas ainda não tenha sido batizada, ela era considerada pagã. Agora, o que é importante aqui nós entendemos é que originalmente o paganismo ele estava ligado à prática de uma religião. E essa prática era contrária ao judaísmo e depois ao cristianismo. Então, na pergunta que foi feita, numa outra rede social, a pergunta é: o meu filho continuará sendo pagão? No aspecto histórico, ele só seria considerado pagão se praticasse outra fé, outra religião, e basicamente uma religião politeísta. Agora, no aspecto recente teológico, ele seria considerado pagão até o batismo, desde que estivesse frequentando uma denominação que entendesse ser correto o batismo de crianças. Então, é importante aqui para a gente falar sobre isso, a gente entender o que é o batismo, qual a necessidade do batismo e o que o batismo não representa. E eu quero começar te dizendo que, de uma forma bem direta, que eu não entendo que batizar crianças seja pecado. Eu não entendo que o batismo infantil seja pecado. Agora, entender que o batismo infantil não é pecado não quer dizer que eu deva praticar o batismo infantil. Por quê? Porque para que eu pratique, eu preciso ter uma direção bíblica. Eu preciso ter um texto bíblico. E nós também precisamos ser sinceros e precisamos ser honestos. Existem textos na Bíblia que são usados, principalmente pelos irmãos reformados, que, no entendimento deles, apoiam o batismo de crianças. E eu quero, então, entender com você hoje alguns desses textos, porque o nosso tempo aqui é curto, alguns desses textos, e, a partir daí, explicar a posição que eu entendo será mais correta. Então, vamos lá. No grego, a palavra batismo, ela pode ser entendida de duas formas. Ela pode ser entendida como um nominativo e ela pode ser entendida como um verbo. Quem vai determinar isso é exatamente o contexto onde a palavra está escrita, não é? Por quê? Porque a Bíblia traz no Novo Testamento a palavra batismo usada em diversos contextos e com significados também muito diferentes. Por exemplo, quando a Bíblia fala a respeito do batismo com o Espírito Santo, ninguém, ao ler o texto, vai entender que você precisa ser imerso no Espírito Santo, não é? Então, eu tenho um outro conceito. Quando eu olho para o batismo de João, o batismo praticado por João Batista, eu tenho ali um conceito de batismo. Quando eu vou para o batismo praticado lá em Atos dos Apóstolos, eu já tenho um outro entendimento a respeito de batismo. Então eu preciso analisar o contexto em que a palavra está escrita. Mas, quando essa palavra é usada de forma apenas nominativa, ela significa simplesmente uma liturgia cerimonial. É um ato cerimonial, é uma lavagem cerimonial. Agora, é importante entender, já a partir daqui, que se trata de uma lavagem. Então, não dá para a gente entender que essa lavagem tenha sido feita com apenas algumas gotas. Segundo, quando nós olhamos para essa palavra, e no contexto essa palavra é um verbo. Se nós entendemos essa palavra como um verbo, no contexto em que ela está, essa palavra significa imergir. Então, não dá para a gente pensar em um batismo que, nesse contexto, não aconteça uma imersão. Então, dito isso,
entendendo o que a palavra quer dizer, nós podemos analisar os textos. E eu fiz aqui um apanhado de 4 textos que eu quero comentar. E novamente, comentando que nós iremos analisar os textos para termos uma base bíblica para respondermos a pergunta. Se eu não batizo o meu filho, que é uma criança, eu tenho uma filha de 4 anos, ela não foi batizada. Então, se eu não batizo uma criança, essa criança é pagã? No fundo, eu percebo que a preocupação não está em falar se é pagã ou não. A preocupação está em entender se essa criança for recolhida pelo Senhor, se essa criança vier a falecer, o que vai acontecer com essa criança? Com a alma dessa criança. Então, eu quero começar aqui com um texto que às vezes é muito citado e muitas vezes citado fora do contexto em que ele está, que é o texto de Marcos, capítulo 16, versículo 16. O texto diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Muita gente usa esse texto para falar assim que o batismo não salva, porque o texto diz que a condenação é uma consequência de não crer e não de não ser batizado. E eu concordo com essa interpretação. Quando o texto diz quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, o texto está dizendo que é importante que você seja batizado. Mas o batismo por si não traz a salvação. O batismo é uma consequência da sua fé. Então, veja bem, para que você seja batizado, é preciso que você creia. O problema é que as mesmas pessoas que às vezes querem usar esse texto para falar que o batismo não salva, usam o texto para falar também que o batismo não exige uma posição ou uma declaração positiva a partir da pregação ou a partir do conhecimento do Evangelho. E não é isso que o texto diz. O texto diz: quem crer e for batizado. O crer vem antes. Então, ninguém, em tese, pode ser batizado se não creu. E aí, eu quero te perguntar, e eu vou repetir essa pergunta. Uma criança de 6 meses, de 3 meses de idade, ela pode crer? Há nessa criança capacidade para que ela entenda o que é pecado e o que é salvação? Há tirocínio nessa criança para isso? Eu entendo que não. Outra coisa importante é nós entendermos o que esse texto não diz. Esse texto não diz que basta que a pessoa declare fé para ser batizada. Não. Aqui, o crer é objetivo. Então, a pessoa creu e ela passou a agir a partir dessa fé. Então, veja bem, se eu tenho uma pessoa que hoje é uma pessoa que vive na prática consciente do pecado e ela ouviu a pregação e creu, essa pessoa precisa agir a partir dessa fé, porque a demonstração da fé ela é visível. O crer é uma atitude do coração. Eu não consigo verificar se uma pessoa que ouviu a pregação do Evangelho, ela de fato creu para ser batizada a partir apenas de uma atitude dela em chegar até mim e falar: pastor, eu quero ser batizado porque eu creio. Não, mas eu consigo observar a partir dos frutos que essa pessoa começou a produzir. Então, crer aqui é o objetivo. Se alguém vive na prática consciente do pecado e creu, ela precisa mudar. Então, eu entendo que nós não deveríamos batizar pessoas que estão na prática do pecado e continuam na prática do pecado. Antes, a igreja deveria ajudar essa pessoa
com oração, com jejum, com discipulado, mas deveria ajudar essa pessoa para que ela de fato experimente uma transformação, uma mudança de vida, porque as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu entendo que o batismo não deve ser ministrado a quem continua vivendo na prática consciente do pecado. Porque o texto bíblico nos diz que nós fomos sepultados com Cristo pela morte no batismo. Eu preciso entender isso e preciso de fato ser levantado como uma nova criatura. Então, o primeiro texto nos diz que o batismo é uma consequência da fé. O segundo texto, eu quero pegar aqui o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Então veja bem, nesse texto de Mateus 28, 19, e esse texto é um texto muito claro, porque quem está falando é Jesus. Jesus está orientando os discípulos, né? E ele fala o seguinte: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, veja bem, Jesus está dizendo, ide e fazei discípulos. Ou seja, há um requisito. Qual é o requisito? Que a pessoa se torne discípula de Cristo. E como que alguém se torna discípulo? Conhecendo a mensagem do Evangelho, tendo uma atitude prática em relação ao Evangelho, em relação à mensagem que ela ouviu. Novamente eu te pergunto, se você pregar o Evangelho para uma criança de 3, de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos de idade, de 3 anos de idade, essa criança terá discernimento a respeito do que ela ouviu? Porque batizando-os é uma consequência de ter se tornado discípulo, não é? Então, novamente o texto não apoia a ideia de um batismo infantil, de um batismo de crianças. Mas vamos para o terceiro texto. Esse texto, que é o texto de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, é muito usado para justificar o batismo infantil. Mas veja o que o texto diz. Pois o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Veja bem, aqui, alguns irmãos que defendem o batismo infantil, eles afirmam que os filhos são santos porque o marido ou a mulher, né, o pai ou a mãe, crentes, batizaram os filhos. Mas isso não é verdade, o texto não diz isso, porque o texto não diz que o incrédulo da relação foi batizado, não é? Então eu estou fazendo uma inferência para uma parte do texto, mas estou ignorando a outra, porque se o marido incrédulo é santificado pela mulher crente, e a mulher crente é santificada a mulher descrente é santificada pelo marido crente, então eu preciso entender que o que o texto está me dizendo é que a ação do Espírito Santo na vida de quem não é crente, mas é casado com quem é crente, é uma ação objetiva. E o Espírito de Deus vai agir nessa pessoa até que essa pessoa creia. A mesma coisa acontece com os filhos. O filho aqui é santificado pela ação do pai ou da mãe crente. Veja que não tem absolutamente nada a ver com batismo, mas com o fato de um convívio com alguém que tem o Espírito de Deus, com alguém que creu em Jesus Cristo. O filho é santificado pela ação da mãe que creu, ou pela ação do pai que creu, mas o texto não diz que o filho será salvo. É evidente que as chances de uma criança que crescer em uma família cristã, uma família crente, ser salva são muito maiores do que em alguma outra família. Mas nós precisamos entender que a salvação é uma decisão pessoal. Essa criança aqui vai precisar se decidir por Jesus Cristo, ou não será salva. O filho de um pastor vai precisar se decidir por Jesus Cristo, ou não será salvo. É uma decisão pessoal. E por último,
eu quero utilizar o texto de Atos capítulo 10. Eu poderia usar aqui outros textos de Atos, né, que quem apoia o batismo infantil acaba usando, mas eu quero usar esse, porque ele, para mim, ele é bem emblemático. Atos capítulo 10, versículo 33, diz assim: imediatamente mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo o que te foi ordenado pelo Senhor. Veja bem, quem está falando aqui é Cornélio. Quem defende o batismo infantil costuma dizer que a casa de Cornélio foi batizada nesse dia, e que o texto não fala da mulher de Cornélio, mas é óbvio que a mulher foi batizada. Então, não fala dos filhos, mas é óbvio que os filhos foram batizados. Só que eu fiz questão de ler o versículo 33, porque a partir do 34 Pedro vai começar a pregar, né? Mas eu fiz questão de ler o 33 porque é Cornélio quem diz. E Cornélio diz assim: agora estamos todos presentes diante de Deus. Ele reconhece a autoridade de Pedro, para ouvir tudo o que te foi ordenado pelo Senhor. Ou seja, Cornélio fala assim: a minha casa está aqui, e nós queremos ouvir o que Deus te mandou falar. E a partir de ouvirmos o que Deus te mandou falar, nós vamos ver nos versículos seguintes, a casa de Cornélio vai se converter. Não diz que todos se converteram, não diz que havia criança, e não diz que Pedro batizou criança. Pedro batizou a casa de Cornélio. Qual casa? A casa que ouviu a pregação, a casa que creu. Percebe? Então, é muito complicado nós criarmos uma doutrina com base naquilo que nós estamos apenas inferindo, aquilo que não é claro. E não há nenhum texto no Novo Testamento falando de batismo de criança. Nenhum. E aí os irmãos que defendem a ideia do batismo infantil, eles falam que o batismo seria equiparado à circuncisão e as crianças passavam pela circuncisão ao 8º dia. Tá, mas nós temos aí dois problemas. O primeiro problema é que quem passava pela circuncisão? Somente, por óbvio, né? Somente os homens, os meninos, não é? As meninas não tinham como passar pela circuncisão. E quando nós vamos, então, fazer o batismo infantil, nós vamos batizar só homens? Não, essas igrejas batizam meninos e meninas, né? Então, não dá para usar a figura da circuncisão. Segundo, a circuncisão é uma aliança do judaísmo. O batismo é uma ordenança do cristianismo, não do judaísmo. Ah, mas no judaísmo tinha batismo. Como eu disse, batismo no sentido da lavagem cerimonial, que era feita nos mikvês, né? Mas não tinha absolutamente nada a ver com o batismo praticado pelos discípulos. Então, retornando à pergunta e respondendo: se eu não batizo meu filho, ele é um pagão? Veja bem, nós entendemos, diferente dos irmãos calvinistas, nós entendemos que até uma determinada idade, a criança está na idade da inocência. Ela não tem consciência do pecado, ela peca, mas ela não peca com consciência. Nesse aspecto, essa criança ainda não tem pecado para se arrepender. Então ela não deve ser batizada porque ela não tem capacidade cognitiva para entender o que é crer, e ela não deve ser batizada porque ela não tem capacidade moral para entender o que é o arrependimento. Nesse sentido, nós não consideramos que essa criança seja pagã. Ela é uma criança, filha de pais crentes, que ainda não foi batizada. Então não batizamos crianças, mas não entendemos que as crianças sejam pagãs. Por quê? Porque esse conceito é um conceito ligado às crianças que participavam, cujas famílias participavam de religiões politeístas.
o que não é o caso de uma família crente. Se você é crente, se a sua casa serve ao Senhor, os seus filhos são santificados pela sua ação, pela sua fé, pela sua prática diária de fé. E quando eles tiverem conhecimento moral, capacidade moral e puderem entender o que é salvação, eles serão batizados. Então, fique em paz. O seu filho não é um pagão. E se o seu filho morrer sem ser batizado, não será o batismo que irá assegurar a sua salvação. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo episódio.